Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A presença de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Olhe para esse crente que Deus colocou ao teu lado nessa manhã e diga para ele ou para ela: Jesus está vivo. Falei com ele hoje. Quantos falaram com ele podem soltar o seu brado de glória aqui. Queridos, em pé como estamos, para não cansá-los. Ruth, capítulo de número 2. Ruth, capítulo de número 2. Versículo de número 3 até o versículo de número 7. Quanto você vai achando? Quero expressar minha palavra de gratidão a Deus por essa noite, ou por essa manhã, por essa oportunidade singular. Poder honrar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Dr. Elias Cardoso. Muito obrigado, pastor. Através do pastor, quero poder assim saudar a mesa da presidência, pastor Joinville, pastor Orlando, pastor Flávio. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Poder saudar todos os pastores aqui presentes, que Deus em Cristo possa abençoá-los. Poder honrar a Deus aqui pela liderança do CIBEMP. Missionária Lígia, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Através da missionária, poder saudar-se a mesa diretora e poder honrar a Deus pela vida de todas as missionárias e de todas as congressistas aqui. Alguém diga amém. Quando eu cheguei aqui no ministério, há 4 anos atrás, eu era um moço solteiro. Hoje eu sou um homem casado. Deus me abençoou, estou andando acompanhado com minha esposa, Marinela Argentina. Dá um sinal aí para os irmãos te conhecerem. Por essa mulher orava eu. Deus abençoe. Com certeza é um grande desafio para mim nessa manhã. Quando eu recebi a convocação, eu fiquei pensando muito na minha mãe. Porque se fosse a minha mãe pregar aqui, ela pregaria muito bem. Eu sempre preparava os sermões com ela e chegava a um nível que eu falava: mãe, eu vou fazer os bolsos para a senhora e você prega. Ela disse: Raul, pode fazer, que chegando no altar, o Espírito Santo vai me dar as palavras. Eu creio nesse negócio que o Espírito Santo dá as palavras. Queridos, vamos ler o texto sagrado para não cansá-los. O versículo de número 3 do capítulo 2 de Ruth. Foi e chegou-se a apanhar espiga no campo, pôs os segadores, e por sorte, na versão mensagem está escrito por providência divina, foi colher no campo que pertencia a Boaz. Era ele da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor esteja convosco. E disseram: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao moço: quem é esta que está posto sobre os segadores? Quem é esta moça? E respondeu o moço que estava no posto dos segadores: essa moça é moabita, voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse ela: deixa colher espiga e juntá-la entre os gavelas. Após os segadores, assim veio desde amanhã até agora, a não ser um pouco esteve sentada em casa. Alguém diga amém. Por favor, tome o teu assento. Queridos, queridas irmãs, congressista, CIBEMP Brasil, antes que eu comece a explanar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de olhar ontem sobre a ministração da nossa missionária Maria de Jesus,
uma coisa me chamou muito a atenção. Eu e a Marinela, nós somos da África, especialmente de Angola. Nós somos os únicos angolanos que não falamos dialeto. Nós não falamos dialeto. Eu e ela só falamos português. Alguém olha para mim e fala: Raul, por que você é um angolano que não fala dialeto? Ironicamente, eu falo assim: eu nasci na Bahia, varão. Mas a missionária, ontem, Deus usou de uma forma poderosa. Queridos, eu queria falar com as irmãs hoje sobre segredos de uma vida de colheita. Olhe para esse irmão ao teu lado e diga: há segredos para uma vida de colheitas. O livro de Ruth, ele foi escrito ali no período de Juízes. E todos nós sabemos que o período de Juízes, ele durou equivalentemente a 350 anos. Esse período começa com a morte de Josué e termina com o começo do reinado do primeiro rei de Israel, chamado o rei Saul. Também nós sabemos que o período de Juízes foi um período muito conturbado na nação de Israel. Todos nós entendemos pela história sagrada que foi um período do sincretismo, ou então da mistura religiosa, aonde por um tempo Israel adorava a Jeová, andava com Jeová, caminhava com Jeová, obedecia a Jeová. Mas por um outro tempo Israel se desvia e ele começa a adorar estátua, ídolos. E sempre que Israel tropeçava, Deus permitia com que uma nação inimiga levasse a nação para cativo. E quando Israel se arrependia, Deus levantava um juiz como libertador e a nação era livre da escravidão. É nesse contexto, então, que o livro de Ruth está inserido. É nesse contexto que ele está sendo escrito, que essa história está acontecendo. Essa história, no capítulo de número 1, fala que na cidade de Belém viveu um período de seca, um período de escassez, onde na cidade de Belém não havia pão ou não havia mantimento. O livro começa narrando sobre problemas que surgem na cidade de Belém. O primeiro problema que acontece é um problema financeiro. A cidade entra em crises. Os tempos difíceis acontecem dentro dessa cidade. E a Bíblia conta que nessa cidade tinha uma família cujo pai era Elimeleque, a mãe Noemi, os filhos eram Malom e Quilion. Nesse período de crise, nesse período de escassez, eles tomaram uma decisão. Nós vamos sair de Judá, vamos sair de Belém e vamos peregrinar, vamos se estabelecer na cidade de Moabe. O primeiro problema que essa família enfrenta é um problema de crise financeira. O segundo problema que eles enfrentam é um problema da imigração. Só quem já imigrou de um país para o outro, de um estado para o outro, de um bairro para o outro, sabe como é difícil o processo da imigração. Você chega em um lugar que ninguém conhece tua história, ninguém conhece teu nome, ninguém conhece teus sonhos, ninguém conhece os teus propósitos,
e você vai ter que começar tudo do zero. A Bíblia diz então que eles imigram para Moabe, e nessa cidade eles se estabelecem ali. Mas eles enfrentam o terceiro problema. O terceiro problema que eles enfrentam é o problema de enfermidade. Possivelmente o pai da família, Elimeleque, ele ficou doente. Possivelmente os dois filhos, eles ficam doentes. Eles vão ter que lidar com o problema da enfermidade, o problema da doença. O quarto problema que essa família enfrenta é um problema da morte. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. Passando um tempo, quando você lê o primeiro capítulo de Ruth, a ideia que dá é que os filhos se casam depois que o pai morreu. Passando um tempo, os filhos se casaram e esses filhos também morreram. Então, o quarto problema que eles enfrentam é o problema da morte. Noemi vai ter que enfrentar o quinto problema. O quinto problema que ela enfrenta é o problema da viuvez. Ela agora é uma mulher viúva. Ela não tem mais um marido para cuidar dela. Ela não tem mais um filho ao lado dela para cuidar dela. Ela está passando num momento difícil da vida. Ele enfrenta então aquilo que nós chamamos de sexto problema. O sexto problema que ela enfrenta é o problema da pobreza. Por quê? Ela é viúva. Ela não tem mais como se manter na cidade de Moabe. Ela não tem mais como se manter na região de Moabe. Ela está enfrentando o problema da pobreza. Em função disso que ela está vivendo, a Bíblia diz que Noemi monta aquilo que nós chamamos como teólogo de uma teologia chamada Teodiceia, que quer dizer a origem do mal. Ela analisa o seu contexto e ela diz assim: o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim. Deus levantou esse mal para a minha vida. O Senhor amargurou a minha alma. Então, o sexto problema, ou o sétimo problema que ela está vivendo é o problema da amargura contra Deus. O seu coração está amargurado. Ela não tem como levantar sua mão e dizer: quão grande és tu, porque a sua alma está amargurada. Ela não tem como dizer que Deus é bom de geração em geração e a sua benignidade dura para sempre. Por quê? Porque a sua alma está amargurada. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que nesse contexto, no versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 6, que Noemi ouviu uma notícia, surgiu uma notícia em Moabe, que em Belém Deus havia visitado o seu povo. E dentro desse contexto, onde ela está passando por terríveis problemas, ela ouve uma notícia boa: Deus visitou o seu povo. Meu Deus do céu. É dentro desse contexto onde ela recebe tantas notícias ruins, ela recebe uma notícia boa: Deus visitou o seu povo. Se eu posso ser profeta para a vida de alguém, no meio de tantas notícias ruins que você vem recebendo ao longo da tua trajetória, nessa noite você tem uma notícia de Deus. Deus vai visitar o seu povo nesse lugar. Lembrou-se, é claro. Olhe para essa crente que está ao teu lado e diga: Deus vai visitar o seu povo. Olhe para cá. Existem coisas que acontecem quando Deus visita o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, é como se os campos voltam a produzir. Quando Deus visita o seu povo, é como se os desertos se tornam manancial. Quando Deus visita o seu povo, é como se as portas trancadas começam a se abrir.
Quando Deus visita o seu povo, é aquelas pessoas que estavam no desespero, a esperança começa a nascer. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que Noemi está num desespero muito alto. O marido morreu, o filho morreu, ela ficou totalmente desamparada. Mas quando ela ouviu que Deus visitou o seu povo, ela disse: está na hora de voltar para Belém. Sabe por quê? Porque quando Deus visita o seu povo, o desespero vai embora e a esperança chega. Existem pessoas que entraram aqui com a alma amargurada, o desespero tomar conta, mas é uma visitação de Deus para nós nessa manhã, e todo o desespero vai embora, a esperança vai voltar. Eu senti que comecei a pregar para a vida de alguém nesse lugar. São mulheres que entraram aqui com a alma amargurada, a cabeça para baixo, sem projeto de vida, sem sonho, sem acreditar em nada, mas elas vieram para 3 dias de Sibempe. Vai voltar para a sua cidade, vai voltar para o seu bairro, vai voltar para a sua igreja, vai voltar para a sua casa, vai voltar para a sua família. Alguém vai perguntar o que aconteceu, ela vai ter que dizer: Deus visitou o meu coração. Quando Deus visita o seu povo, o tempo de restauração chegou. Quando Deus visita o seu povo, o tempo da crise terminou. E o tempo da bonança chegou. Levanta as tuas mãos, que eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Quando Deus visita o seu povo, o tempo da crise acabou e o tempo da bonança chegou. Quando Deus visita o teu povo, o tempo da colheita chegou. Eu não sei como você está, não sei como você veio, mas assim diz o Senhor: 2022 é o ano da colheita para quem veio semeando. Assim será plantada como a árvore junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Porque quando Deus visita o seu povo, o tempo certo chega. E eu estou debaixo de uma autoridade de Deus aqui. Quando o tempo certo chega, não tem macumbeiro que para, não tem invejoso que para, não tem crítico que para, não tem fofoqueiro que para. Quando o tempo certo chega, a porta fechada se abre, o marido vem para a igreja, o filho sai da biqueira. Levante a tua mão. Deus visita. Olhe para essa irmã, por favor, diga assim para ela: o que é seu acontece no tempo certo. Você não está atrasada, você não está desamparada, você não está esquecida. Deus tem preparado para você no tempo certo e na hora certa. Não adianta se comparar com A, não adianta se comparar com B, não adianta se comparar com C, não adianta se comparar. O que é teu, Deus vai acontecer no tempo certo e na hora certa. Meu Deus, que é isso, Jeová? Levanta a tua mão se você pode celebrar Ele nessa manhã. O que é seu acontece. Olhe para cá. Olhe para cá. Por que você desenvolve uma vida não totalmente resolvida? Sabe por quê? Você vive toda a sua vida se comparando. Meu Deus, a Maria já conseguiu, meu Deus, e eu aqui nada. Meu Deus, crescemos junto, já deu certo, meu Deus, eu aqui nada. Meu Deus, oramos junto, mas ela já tem a resposta, eu aqui
Não, irmão. Pare de se comparar. O que é seu? O que é seu? Eu vou repetir outra vez. O que é seu vai acontecer no tempo certo. O tempo certo é tempo de Deus para a tua alma. Tem uma mulher que está com uma mão levantada, então recebe. Os céus se abrem e o tempo certo acontecerá. Deus visita o seu povo. Quando Deus visita o seu povo, a Bíblia diz então que Noemi disse, eu vou voltar. E quando ela está a voltar, a Bíblia diz que ela vai até a fronteira entre Moabe e Belém. E as suas noras o acompanham, Orfa e Ruth. E Noemi olha para elas e diz assim, olha, eu vou voltar, minha idade é avançada. Deixa eu falar para vocês, vocês precisam fazer a vossa vida. Casam-se, vão construir uma nova história. E Orfa olhou, deu um abraço para ela, deu um beijo para ela. E a Bíblia diz que Orfa voltou para os seus deuses. E quando a Bíblia diz que Ruth olhou para ela e disse assim, não me insiste para eu voltar, porque aonde quer que tu ires, eu irei contigo. Aonde quer que tu pousares, eu pousarei contigo. O teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra. Aonde quer que morreres, eu serei sepultada contigo. Mas olhe para cá, o que essa moça tem, o que essa mulher tem, que faz ela ser avó do maior rei de Israel, chamado rei Davi? O que ela tem? Quais são os segredos que ela possui, que faz com que ela faz parte da linhagem genealógica do rei dos reis, chamado Jesus de Nazaré? Mas quais são os segredos que Ruth quer ensinar para a nossa alma nessa manhã sobre como devemos viver um tempo de colheita? O capítulo de número 1, versículo de número 17, Ruth faz uma das afirmações mais declarantes da sua fé. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. A primeira característica, o primeiro segredo que Ruth quer nos ensinar para uma vida de colheita é ser uma mulher alcançada pela graça de Deus. Ninguém pode colher no reino de Deus se a graça de Deus não lhe alcançou. Olhe para cá, por favor. Você sabe que Ruth é moabita, e na cultura moabita, a cultura era totalmente pagã. Eles adoravam um ídolo, e eles adoravam um Deus chamado Deus Cano, que ele exigia sacrifício humano. Mas é dentro dessa cultura, em Israel, Deuteronômio capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim que Deus disse, os moabitas não podem entrar nem na cidade, nem na congregação. Os moabitas, eles eram aprisioneiros, eles colocaram Israel no seu jugo durante 18 anos. Mas olhe para cá, é essa mulher que nasceu nessa cultura pagã, num povo idólatra, num povo que não fazia parte da linhagem de Deus. Mas a Bíblia diz que ela faz uma declaração: o teu Deus será o meu Deus. O primeiro segredo que Ruth nos ensina para uma vida de colheita na presença de Deus é ser uma mulher alcançada pela graça de Deus. Pela lei, ela nunca podia entrar em Belém, mas pela graça, ela entrou em Belém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para cá, serva de Deus. Sabe por que você é crente? Sabe por que nós somos crentes? Ninguém é crente porque é mais inteligente. Ninguém é crente porque é mais bonito. Ninguém é crente porque tem a melhor conta bancária.
bancária. Ninguém é crente porque tem o melhor diploma. Ninguém é crente porque disse assim: eu fiz bacharel, eu fiz mestrado, eu fiz PhD, eu fiz pós-doutorado. Ninguém é crente por isso. Ninguém é crente porque tem o melhor terno. Ninguém é crente porque tem a melhor saia. Sabe por que nós somos crentes? Podemos dizer na nossa alma: porque a graça de Deus nos alcançou. Eu não estou pregando para gente que merecia. Eu estou pregando para gente que não merecia nada, mas a graça de Deus te salvou. A graça de Deus te remiu. A graça de Deus te justificou. Sabe por que você pode dar glória a Deus hoje? Porque a graça te alcançou. Tinha muita gente que olhava para você e dizia: ela não muda, ela não tem jeito, ela não tem saída. Mas a graça foi atrás de você e tirou o teu nome no livro da condenação e escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi a graça que nos alcançou. Mulheres, só colhem na presença de Deus, porque a graça de Deus se manifestou na vida dela. Quem pôde adorar Jesus nesta manhã? Eram mulheres que estavam doentes, eram mulheres que estavam perdidas, eram mulheres que estavam num vício, mas a graça foi lá, minha querida irmã. Bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus vai escolher pastor Flávio Pena, não é a gente que dá o primeiro passo, é Ele quem vem atrás de nós, é Ele quem nos redimiu, é Ele quem pagou o preço. Por isso segura aqui. Eu não gosto de gente com nariz empenado, eu não gosto de gente com nariz levantado, eu não gosto de gente com o ombro para cima, porque aqui não tem, só tem Angola, eu posso falar. É gente que diz assim: quando eu prego a nuvem desce, quando eu canto o fogo desce. Jeová olha para o teu nariz empenado e disse: não vou com a tua cara. Mas aqui tem mulher que está dizendo: eu não sou nada sem Jesus, eu não posso sem Jesus, eu não ando sem Jesus, eu não... Levante a tua mão. Cadê aqueles que foram alcançados pela graça? Recebe do altar. Você prega pela graça, você canta pela graça, você profetiza pela graça, você lidera pela graça. Você está neste lugar porque a graça de Deus te alcançou. É graça. Rutier, uma mulher alcançada pela graça de Deus. Provoca a companheira que Deus colocou ao teu lado e diga: irmã, é graça. Não, diga para ela: é graça. Outra vez diga: é graça. Já disse Davi: deitei, dormi, me levantei, porque a graça de Deus me sustentou. É graça. Não é pelo carro que eu tenho, não é pela casa que eu tenho, não é pela oratória que eu tenho. É graça. Só a graça de Deus faz isso. Um menino sai de Angola com $350 no bolso, sem saber aonde vai morar, para morar lá no Itaim Paulista. Alguém olhou no Itaim e disse assim: não fica aqui não, precisa procurar outra casa. Entra no Facebook, procura uma casa em Perus, no Recanto dos Humildes, mora lá dentro daquela favela. Olha para o prédio da igreja e diz assim: esse prédio deve ser a maior empresa do bairro. Chega para o prédio, alguém disse: não, aqui não é empresa, querido, aqui é igreja. Eu falei: igreja? Eu vou ficar nessa igreja. Chega nessa igreja, ninguém conhece, ninguém sabe. E aí missionário disse: prega no Cibemp. Quem faz isso é graça. Não tem padrinho na cozinha, não tem indicação, é a graça de Deus que faz isso na minha e na sua vida. Levante a tua mão. Quem faz isso é graça. Quem faz isso é graça. Olhe para essa linda que está ao teu lado e pode ir embora já. E diga para ela: é graça. O diabo não te entende, os homens não te entendem, fofoqueira não te entende, o crítico não te entende. É graça. É graça. É graça. É graça. A graça de Deus lhe alcançou. Mesmo em Moabe, a graça de Deus
Deus lhe alcançou. Família destruída, bairro destruído, cidade destruída, mas a graça de Deus lhe alcançou. Quem faz isso é graça. Eu sei que eu estou pregando para alguém. Você não nasceu na melhor família, você não cresceu no melhor bairro, você não nasceu na melhor cidade, mas a graça foi lá, a graça foi lá, a graça foi lá, a graça foi lá. Deixa eu pregar para alguém. A graça não conhece barreira, a graça não conhece limite, a graça não conhece porta fechada. Ele chega para mudar a história. É graça. Rutier. É uma mulher alcançada pela graça. Agora olhe para cá. Sabe o que é que a graça faz? A graça tira ela de Moabe e leva ela para Belém. A graça levou ela no lugar da colheita. Meu Deus do céu. A graça levou ela no lugar da colheita. Provoque essa linda que está no teu lado. Diga assim: a graça vai levar você no lugar da colheita. A graça vai levar você no lugar da colheita. A graça vai levar você no lugar da colheita. A graça vai levar você no lugar da colheita. A graça vai levar você no lugar da colheita. A graça vai levar você no lugar da colheita. A graça faz isso, irmão. Deixa eu correr. Segundo ponto. Segundo segredo que Ruth nos ensina para uma vida de colheita, a Bíblia diz que ela disse para sua sogra. Ela disse para quem? Ela disse para quem? Antes que eu entre no ponto, deixa eu desconstruir um conceito. O conceito social é que relação entre noras e sogra não dá certo. Pela Bíblia, não. Noras e sogras são eternas companheiras. Eu tenho que dar glória ou tenho que desenhar? Recebe isso aí. O segredo, sabe qual foi o segredo de Ruth? Cuidar da sogra. Talvez o segredo de muitas irmãs aqui é voltar lá e cuidar da sogra. Elas não estão dando glória, meu Deus. Talvez o segredo teu, mulher, não é muita oração, não. É voltar lá pedir perdão para a sogra. Talvez o segredo teu não é muito jejum, não. É voltar lá e fazer um pix para a sogra. É voltar lá, declarar teu amor pela sogra. É voltar lá, declarar teu cuidado pela sogra. Ruth foi abençoada porque cuidou da sogra. Segundo o segredo que Ruth nos ensina, Ruth é companheira na aflição. Aonde quer que tu ires, eu irei contigo. Onde quer que pousares, eu pousarei contigo. Olhe para cá. Noemi não tem mais riqueza. Noemi não tem mais filho. Noemi não tem mais idade de gerar. E ela disse assim: se eu gerar, até que meu filho cresça para casar com você, o tempo já deu. Aí Orfa ouve isso, disse assim: eita, vou voltar para os meus deuses. Ela não tem mais nada para nos dar. A única diferença entre Ruth e Orfa é isso aqui. Orfa é interesseira. Ruth é interessante. Existem dois tipos de companheira nessa caminhada: interesseira, interessante. Interesseira, interessante. Interesseira,
Porque quem é interesseira está com Noemi, até onde ela pode dar? Tem marido, tem filho, tem riqueza. Eu estou contigo, Noemi. O teu manto é o meu manto, o teu glória é o meu glória. Aí o marido morreu, o filho morreu, não tem riqueza. Noemi, eu estou caindo fora, porque você sabia que tem muita gente que está contigo não por aquilo que você é, tem muita gente que está contigo por aquilo que você tem. Companheiras interesseiras, elas estão contigo pela finança que você tem, pela autoridade que você tem, pelo talento que você tem, pelo dom que você tem, pela fama que você tem. Mas companheiras interessantes, elas estão contigo mesmo quando você não tem, elas estão contigo no vale, elas estão contigo no choro, elas estão contigo na dificuldade. Noemi disse: eu vou embora porque órfã não tem nada para nos dar. Mas Ruth disse: eu vou permanecer, porque eu não estou contigo apenas pelo filho, eu não estou contigo apenas pela riqueza, eu estou contigo porque eu te amo, eu estou contigo porque eu te gosto, eu estou contigo porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Eu preciso pregar para alguém nesse lugar. Ruth é companheira na aflição. Sabe o que é que nós estamos precisando hoje? Precisamos de mulheres que se tornam companheiras na aflição. Companheiras de viagem você vai ter muitas, companheiras de churrasco você vai ter muitas, companheiras da festa você vai ter muitas. Eu quero ver chorar com você, eu quero ver lagrimejar com você, eu quero ver descer no vale com você. Cadê aquelas que são companheiras na aflição? O segredo de uma boa colheita é ser companheira na aflição. É olhar para o irmão e dizer: a tua luta é a minha luta e a tua vitória também é a minha vitória. É olhar para essa crente e dizer: se depender de mim o diabo não lhe toca, se depender de mim o diabo não me derruba, eu serei muro de fogo à tua volta. Pegue na mão de alguém, por favor, que eu estou debaixo da unção, e olha para ela e diga: eu sou companheira na aflição. Pode contar comigo, pode contar comigo. A tua luta é a minha luta e a minha vitória também é a tua vitória. Cadê as companheiras na aflição aqui? É mulheres que eu digo aí: pode contar comigo na oração. Deixa eu espremer para alguém nesse lugar. Quem é companheira da oração não espalha fofoca. Quem é companheira da oração não espalha falso testemunho. Quem é companheira da oração não espalha disse me disse. Quem é companheira pode levantar e dizer: conta comigo, conta comigo, conta comigo. Cadê as companheiras aqui? Cadê as companheiras aqui? Cadê as companheiras aqui? Cadê as companheiras aqui? Alma toquene, lama catacatacataca. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tem companheiras. É mulher. Mas eu não tenho passagem, eu não posso pagar. Não, eu vou parcelar para você. Companheira na aflição. Não, mas eu não tenho aquele salto. Eu vou falar, Jeová, mas eu não tenho um sapato por si bem, eu empresto o meu, mas você não falta no culto, pode ir. Agora olhe para cá, minha linda. Quando você emprestar algo para alguém, não saia ali fazendo publicidade. Não saia ali dizendo: se está com, olha o sapato que usou é meu, olha o vestido. Ei, para com isso, língua de cobra. Companheira na aflição, defende a companheira. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Estamos em comunhão, estamos em família. Gente hipócrita não olha no olho, mas gente verdadeira olha. Olhe para cá. Assim diz o Senhor: ainda nesse Cibempe, eu vou tirar toda a gente interesseira do teu caminho. Eu vou colocar companheiras na oração. Eu vou colocar companheiras na oração.
A nossa Bíblia diz que Ruth é companheira. Quando Noemi não tem mais nada, Ruth é companheira. A mente do pregador precisa viajar para o texto. Imagina a missionária que Ruth disse assim para Noemi: eu vou contigo aonde você ir. E alguém ouviu meu pastor Flávio Pena dizer assim: Ruth, você vai com quem? Com Noemi. Você não está sabendo, Ruth? Ela é de idade. Se ela gerar, você não vai ter possibilidade de casar com filho. Ruth, você não está sabendo? Ela não tem mais riqueza, meu Deus. Não tem mais nada para oferecer. A Bíblia diz que Ruth disse assim: aonde tu ires, eu irei. Se fosse Ruth como algumas irmãs que eu conheço, podia ficar no cantinho murmurando, mas o que é que ela vai me dar, o que é que ela vai me oferecer, o que é que ela tem, o que é que ela pode, o que é que ela vai, Ruth está dizendo: eu não reclamo, eu semeio. Eu não reclamo, eu semeio. Eu não reclamo, eu semeio. Quem é companheira na aflição não reclama, semeia. Não reclama, semeia. Quer colher na obra de Deus, quer colher no reino de Deus, não reclama, semeia. Não reclama, semeia. Mas alguém vai dizer: Ruth, você está cuidando de Noemi, mas ela não tem nada para nos dar. Só que Ruth está dizendo: aqueles que semeiam com lágrima colherão com alegria. Não reclame. Olhe para cá, minha serva de Deus. É tempo de você não reclamar. Tem gente que reclama de tudo. Se tiver comida para comer, reclama. Se não tiver nada para comer, reclama. Se tiver frio, reclama. Se tiver calor, reclama. Se o culto for avivado, reclama. Se o culto foi mais um pouquinho tranquilo, também reclama. Se o pregador foi doido como eu, meu Deus, não precisa gritar tanto, não precisa pular tanto. Parece até meu professor na faculdade de teologia. Ele fica me acompanhando no Face, aí ele chega lá e diz assim na aula de homilética: Raul, eu sei como você prega, não pode aqui, tem que ficar tranquilo no altar, não pode ir para a direita, tem que ser homileticamente correto. Eu disse: sim, senhor professor, aqui eu estou tranquilo para ter uma nota boa, mas lá eu dou lugar. Não reclama, semeia. Deus não quer ouvir as tuas reclamações. Deus quer ver as tuas sementes. Semeia. Semeia na tua casa, semeia no teu casamento, semeia no teu ministério, semeia na tua história, semeia nos teus filhos. Não reclama, semeia. A Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 26, que Isaac semeou naquela mesma terra, e naquela mesma terra ele colheu 100 por 1. Gostei desse texto sagrado, porque Isaac não semeou numa terra fértil. Isaac semeou no deserto. Mesmo no deserto ele colheu. Olhe para essa arma e diga assim: pode semear. Não importa o lugar, pode semear. Não importa a circunstância, pode semear. Não importa o ambiente, pode semear. Não importa a família, pode semear. Não importa o tempo, pode semear. Porque aqueles que semeiam na presença de Deus, a semente não vai à falência, a semente vai brotar, a semente vai gerar, e o tempo de colher chega. Ruth semeia, mesmo quando todas as circunstâncias são desfavoráveis, ela semeia. Que há de mulher que diz assim: não, tem que estar tudo certo para fazer. Oh, meu rei, tem que estar tudo no ambiente para fazer. Por que você não faz? Eu não faço porque meu marido não me acompanha. Por que você não faz? Eu não faço porque meus filhos não me acompanham. Oh, meu Deus. Ruth semeou num ambiente que não era favorável. Eu vou pular na tua cadeira, serva de Deus. Ruth semeou quando tudo estava de mal a pior. Ela semeou. Não depende do ambiente para semear. Semeia.
Não depende do ambiente para semear, semeia. Não depende das circunstâncias para semear, semeia. Teu filho pode ser viciado, semeia. Teu marido pode estar no bar, semeia. Você pode estar hoje passando numa crise financeira aguda, semeia. Você pode estar hoje passando a maior luta da sua vida. Você entrou aqui e disse: eu só preciso que Deus fale comigo. Deus está dizendo: não para, não recua, não retroceda, semeia. É como se Ruth bradasse na sua alma dizendo: recuar jamais, parar nunca, mas avançar sempre, semeia. Eu gostei desse texto, por quê? Porque se Ruth semeia num ambiente favorável, quando a colheita chegar, a glória vai ser do ambiente. A glória vai ser da terra. Agora, Ruth está semeando num ambiente desfavorável. Quando a colheita chega, pastor Joinville já pegou a senha. A glória de quem? A glória de quem? A glória de quem? Recebe do altar aqui. Você pode estar semeando num ambiente desfavorável. Quando o tempo da colheita chegar, alguém vai ter que dizer: quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso? Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus, mas não era ela que o marido estava na droga. Olha ele cantando nos varões. Quem faz isso? Mas não era ela que o filho estava na biqueira. Olha ele, pregador da palavra. Quem faz isso? Mas não era ela que morava de aluguel. Olha ela na casa própria. Quem faz isso? Semeia. Semeia. Terceiro segredo que Ruth nos ensina. A Bíblia diz que ela chegou em Belém. Ela chegou em Belém como eu sempre digo, um pé atrás, uma mão na frente. Só com muda de roupa. Sem dinheiro, sem grandes malas, mas ela chegou em Belém. Você não deu conta, não? Ela não tem muita bagagem, mas ela chegou. Existem gente que vem chegar chegando, mas outros não, ele vem chegando devagar. Ele vem chegando devagar. Meu Deus do céu. Olhe para essa arma e diga assim: você chegou. Mesmo sem dando muito sinal, mas chegou. Tem gente que chega, ele já chega famoso, chega grande, chega todo mundo conhecendo, mas tem uns não, eles chegam no anonimato. Ninguém está sabendo, mas cheguei. O que ela trouxe de Moab? Não trouxe nada, mas chegou. Mas essa mulher tem o que na mala? Não tem mala, chegou. Minha querida irmã, não importa como você chega, o importante é que eu cheguei. Não importa como eu cheguei, o importante é que eu cheguei. Quando eu estava para viajar, 4 anos atrás, meu irmão disse assim para o meu pai: pai, eu não sei o que vai acontecer, importante é ele chegar. Ele é doido. Hoje eu não fazia mais isso não, mas ele é doido. Ele está dizendo: não importa como você chega, o importante é... Não importa como você chega, o importante é... Ela chegou em Belém, agora olhe para cá. Ela não tem trabalho, ela não tem renda mensal. Ruth disse: não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu vou mandar currículo. Começou pelas multinacionais. Não tem vaga não. Começou com as médias nacionais. Não tem vaga não. Onde é que estão contratando? Só lá para pegar espiga. Eu vou mandar meu currículo lá.
terceiro segredo de Ruth, sabe qual é? Ruth aprende a começar pelas coisas simples. O segredo de uma colheita abundante é começar pelas coisas simples, pelas coisas pequenas, pelas coisas desvalorizadas, que ninguém olha, ninguém chama atenção. Mas Ruth disse: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Olhe para cá, serva de Deus, ungida do Senhor. Tem muita gente dentro da igreja que é de cristal. Ela não aceita a tarefa simples. Ele não aceita trabalhos simples. Eu vender no bazar. Eu na cantina. Eu distribuir rifa. Você me conhece. Jesus está dizendo: o segredo da colheita é valorizar os trabalhos simples. Eu não sei se você está aí, porque daqui a pouco eu vou pular na tua cadeira. É valorizar o trabalho simples. Olhe para cá. Gente arrogante, prepotente, vanglorioso, não valoriza os trabalhos simples da vida. E Jesus está dizendo: você quer colher? Valoriza os trabalhos simples. Não, missionário, eu não faço isso porque não está no meu nível. Que nível você tem, mulher? Você é comedora de arroz e feijão como eu. Valoriza os trabalhos simples. Eita, papai do céu, Deus me segura aqui que o negócio vai tremer. Tem muita gente que passou fome, sabe por quê? Porque não aceitou oportunidades simples. Não, mas eu sou engenheiro, a vaga que está aparecendo de ajudante geral pode ser essa que Deus está abrindo para te abençoar. Valoriza as oportunidades simples. Agora olhe para cá. Levítico capítulo de número 23, versículo de número 22. Tinha uma lei. Quando eu li isso aqui eu endoidei. Tinha uma lei que era a lei do segador. Que era mais ou menos assim: eles colhiam e eles deixavam o que caía no chão. Eles não podiam pegar porque era para pobre, estrangeiro. Então Ruth sabe que tem uma lei que libera para ela colher. Ruth disse assim: eu vou colher pouco, mas eu não estou ilegal. Eu vou colher pouco, eu estou debaixo da lei. Recebe do altar aqui: 1000 vezes colher pouco debaixo da lei do que colher abundância quebrando a lei de Deus. Eu colho pouco, mas eu estou debaixo da palavra. Eu ganho pouco, mas eu sou obediente à palavra. Eu vivo num lugar pequeno, mas a lei de Deus está sobre a minha casa. Cadê aqueles que acreditam que pode colher pouco, mas está debaixo da lei? Ela colhe pouco, mas está debaixo da lei. Por isso, irmã, não inveja. Porque tem muita gente colhendo muito fora da lei. Tem muita gente morando em mansão sem Deus. Mas tem muita gente morando em favela com Deus. 1000 vezes morar na favela com Deus do que morar numa mansão sem Deus. Porque já disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. Recebe do altar. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há esperança. Sem Ele não há colheita. Sem Ele não há milagre. Sem Ele não há reviravolta. Mas se sem Ele nada podemos fazer, como Ele nós falamos, como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Ele tem cura, com Ele tem salvação, com Ele tem libertação, com Ele tem milagre, com Ele tem batismo, com Ele tem renovo. Quem levante a sua mão e sinta Ele aqui. Eu vou colher pouco. Eu vou colher pouco. Eu vou colher pouco, mas eu estou debaixo da... Olhe para essa mulher e diga assim: valorize as pequenas tarefas.
Gente que não valoriza as pequenas tarefas, ela cria um coração ingrato. Olhe para cá. O que é ingratidão? Ingratidão é incapacidade que eu tenho de ver a ação de Deus nas coisas pequenas. Quando eu sou ingrato, eu estou comendo, eu estou dormindo, mas parece que não está acontecendo nada. Mas Jesus está falando com você. Quem tem um coração grato, ele sabe honrar Deus pelas coisas pequenas. Pelas coisas pequenas. Pelas coisas pequenas. Não despreza as pequenas tarefas no reino de Deus. Tem gente que diz assim: meu chamado é ser missionária. Glória a Deus. Vou levar você para Angola. Porque eu e a minha esposa disse: eu acho que não vou voltar mais não. Então nós vamos enviar você lá. Olhe para cá. Eu vou lá para a África. Amém, você vai. Você nem serve tua congregação. Você nem valoriza o pequeno trabalho da tua igreja. Você não valoriza os pequenos começos. Eu sou pregador. Você é pregador mesmo? Você é pregador? Eu sou. Eu sou prego em congresso. É mesmo? Eu sou o pregador que prega em todas as igrejas. Me chamou aqui, irmão, estou aqui, estou no manto. Estou no olho aqui. E a minha esposa sabe que eu fico assim, falando: amor, esse mês nós vamos fazer só 15 agendas, pastor. 15 agendas e nós não vai sair mais. Amém? Amém. Daqui a pouco eu estou aqui descansando. Aí recebo um zap, um pastor amigo: Raul, tudo bem? Tudo. Você pode me atender hoje? Aí eu olho para... amor, você pode? Vamos lá. Ah, não, é quem? É amigo. Não, pode ir. Eu vou. E às vezes eu estou cansado, mas eu vou animado. Eu vim pregar para alguém nesse lugar: não despreze as pequenas oportunidades que Deus tem te dado. Às vezes é um trabalho simples, às vezes é uma oportunidade simples, às vezes é uma congregação simples, às vezes é algo que ninguém está dando valor. Jesus está dizendo: esse é o primeiro degrau para a tua exaltação. Vai chegar o tempo de Deus para a sua alma, porque aqueles que se humilham na potente mão de Deus, em tempo certo Deus o exaltará. Eu vim pregar para alguém nesse lugar. Não sei como você entrou aqui, não sei quais são as tuas tarefas simples, mas se o tempo da colheita chegar, é o tempo da exaltação de Deus também que vai chegar. Levante a sua mão, receba o peso dessa palavra. Não despreza as tarefas simples da vida. A primeira vez que Davi vai no palácio de Saul, ele vai para tocar harpa. A segunda vez que ele vai no palácio de Saul, ele vai para levar pão. A terceira vez que ele vai no palácio, ele vai para matar Golias. A quarta vez que ele vai no palácio, ele vai para sentar para reinar. Meu Deus do céu, ele leva harpa, ele leva pão, ele mata Golias. Só depois Deus disse: eu te colocarei como rei desta nação. Não despreza as pequenas tarefas da vida. Se for para ajudar na cantina, pode ajudar. Se for para ajudar no bazar, pode ajudar. Se for para ganhar salário mínimo, pode ganhar, porque Deus vai te honrar. O tempo da colheita vai chegar. O tempo da manifestação de Deus vai chegar. Quando Ruth chegou, Boaz, enquanto ela está trabalhando aqui, Boaz chegou. E Boaz perguntou assim para o gerente: quem é essa moça aí? Ela é Ruth, veio de Moabe, cuidando da sua sogra. Ruth está trabalhando aqui, mas o nome dela está sendo falado lá. Ruth está trabalhando aqui, o nome dele está sendo falado lá. Receba do altar, serva de Deus. Enquanto você está trabalhando aqui, tem uma reunião no céu chamando pelo seu nome. Solta o seu brado de glória. Reclama Candarai. A Bíblia diz que Boaz chamou ela. A primeira palavra de Boaz para Ruth é essa aqui: minha filha não vai colher em outro campo, colhe mesmo aqui. Gostei dessa palavra. Imagine você, Ruth entrou no campo de Boaz, colheu o primeiro dia, não colheu o suficiente, e ela se apercebeu que no outro lado tem um campo melhor. E alguém já fez aquele sinal: Ruth, pode vir para cá
que aqui tem facilidade. Ruth, pode vir para cá, que aqui você vai crescer mais rápido. Ruth, pode vir para cá, que daqui você vai levar grande colheita para casa. Boaz disse assim: Ruth, não colhe em outro campo, colhe mesmo aqui. Receba do altar, meu Deus do céu. Olhe para cá, olhe para cá. Imagina as amigas dizendo: Ruth, você ainda está no mesmo campo? Ela diz: sim, eu estou lá, nesse campo eu fiz amiga. Mas você ainda está no mesmo campo? Sim, eu estou lá, nesse campo eu consegui o meu primeiro emprego. Mas você ainda está no mesmo campo? Eu estou lá, nesse campo eu me noivei. Mas você ainda está no mesmo? Eu estou lá, nesse campo eu me casei. Mas você ainda? Eu estou lá, nesse campo eu fiz o meu filho. Mas você? Eu estou lá, nesse campo nasceu o meu neto. Mas você ainda está lá? Eu estou mesmo no mesmo campo. Recebe do altar. Não é para mudar de campo, não é para mudar de igreja, não é para sair do ministério. Permaneça no mesmo campo. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Reclamaramacá. Cadê aqueles que vão permanecer no mesmo campo? Solta o grito de vitória. Reclamandai. Bracotoque. Imagine você, a tua amiga, que congregaram junto na mesma congregação. Ela foi, não sei se foi aonde ela foi. O casamento quebrou, o filho entrou na droga, o marido caiu fora. E ela passa para você dizer que aí, Maria, tudo bem? Está na mesma igreja? Eu estou na mesma igreja. Nessa igreja eu fiz amigo, nessa igreja eu batizei, nessa igreja eu noivei, nessa igreja eu casei, nessa igreja eu fui separada cooperadora, nessa igreja eu fui separada diaconisa, nessa igreja eu fui levantada missionária. Mas qual é o segredo da colheita? É permanecer no centro da vontade de Deus. Permaneça no mesmo campo. Cadê o primeiro que pode levantar sua mão, dar o seu brado de glória? Permaneça. Se coloca em pé para não passarmos. Alguém podia dizer: Ruth, você tem ministério, Ruth. Aqui é vitrine, hein? Eu não quero vitrine. Eu quero um centro da vontade de Deus. Alguém olhou para mim e falou: Raul, que todos os meus amigos aqui, pastor João sabe, todos os meus amigos aqui angolanos, os meus que nós crescemos juntos, eles são batistas. Aí um dia eu falei para Raul: você podia ser batista. Falei: ser batista como, rapaz? Assim não dá. Eu estou no mesmo campo. No mesmo campo eu me casei. Não é para mudar de campo. Não é para mudar de campo. É no mesmo campo que Deus vai lhe exaltar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não adianta mudar de campo, não adianta mudar de campo, será no mesmo campo. Mas aonde é que eu floresço? Você só colhe aonde Deus te plantou. Tem irmãzinhas aqui que elas trocam tanto de igreja que a vida não avança. Assim diz o Senhor: não é para mudar de campo. Permaneça no mesmo campo. Deixa eu, assim em pé como estamos, nós vamos orar apenas 1 minuto. Eu queria convidar você que foi convidado por alguém, você que não é crente, você que está afastado ou afastado. O tempo da colheita chegou. Aonde você estiver, levante as suas mãos. Não sou quem não é crente. Se você estiver ao lado de alguém, sai do teu lugar rápido e vem para cá que eu quero fazer a última oração. O Espírito Santo está a falar comigo agora. Se tiver alguém vindo, vamos lá, faz um sinal. Se tiver alguém pela internet nos assistindo e quero hoje voltar para Jesus, dá apenas um sinal de mão. Escreve nos comentários: eu quero, porque o tempo da colheita está chegando.
Rebleclo, dereminar, sobreco. Tá vindo uma moça, come on. Reblaia, sobrecome, dereminar, sobreco, deremiar. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e vem para cá, porque o tempo da colheita de Deus chegou. Vem para cá, nós queremos orar por você. Queremos orar por você. Se você estiver na galeria, sai daí, nós queremos orar por você. Vem para cá. Olhe para cá, que eu quero fazer a última oração. Mas essa última oração é com base no que Deus falou no nosso coração. Rutier, companheira na, diga na, aflição, diga na. Olhe para essa mulher que Deus colocou ao seu lado, pela permissão de Deus. Diga para ela, eu posso orar por você em 1 minuto? Está vindo mais uma moça, bendito seja Deus. Está vindo um moço também, bendito seja Deus. Você que está na internet pode escrever. Eita, está lá. Jesus está salvando aqui. Jesus está salvando aqui. Sai do seu lugar, porque o tempo da colheita chegou. Olhe para cá, nós queremos orar. Olhe para cá. Hoje vamos orar por eles. Um pastor no final vai orar. Mas aqui eu quero fazer uma oração com você. Olhe para essa mulher e diga, eu posso orar por você? Eu sou companheira na aflição. Pegue na mão dela agora. Pegue na mão dela agora. Reblaia. Troque sobre com dereminar, rablacar, reclo, dereminar. As mulheres guerreiras podem começar a abençoar a vida de alguém. Profetize para ela. Profetize para a casa dela. Agora, Pai, no nome de Jesus, nós oramos sobre essas companheiras na aflição. Pedimos ao Pai que a tua graça o visite, que o teu poder o visite, que a tua bondade o visite, que a tua misericórdia o visite, pelo poder do teu santo nome. Que a tua graça toca, a tua graça regenera, os enfermos sejam curados, os fracos sejam fortalecidos, os cativos sejam libertos agora. Agora, depressão vai embora, síndrome do pânico vai embora. Agora, 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 câncer vai embora, diabetes vai embora. Agora, agora, receba, receba a cura, receba o renovo, recebe o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Santo Espírito, agora, 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 deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Cibemp Brasil, Congresso de Mulheres da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.